Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo V2, o podcast da V2, Marketing para a Internet. Hoje a gente está fazendo o nosso segundo episódio e a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito atual, que é saúde mental, hein? Tudo rimou. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais e duas referências aqui na nossa região. Uma é a doutora Mariane Finotti. Doutora Mariane Finotti é médica pós-graduada em psiquiatria adulto-infantil, com mestrado em educação e saúde, mãe da Maria Luísa, que foi diagnosticada aos 3 anos com autismo, com o TEA, né, com transtorno do espectro autista. E hoje a Mariane, ela é referência e atende crianças com autismo, TDAH e outras neurodiversidades. E ela agora está, inclusive, abrindo a clínica dela. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, viu? E tem, assim, toda a autoridade para falar desse assunto aqui hoje. E a gente está também com a Elivete, nossa saudosa Elivete, consultora educacional, educadora parental, autora de livro. Gente, pensa como que é chique ser, né? Autora de livro, gente. Do livro Concerto para a Juventude. A carreira da Elivete, ela se deu durante muitos anos no Colégio São Francisco Xavier, que é o colégio da Fundação São Francisco Xavier, professora, e depois ela atuou como orientadora e também como supervisora. Enfim, a Elivete, gente, ela é um ícone quando o assunto é educação. Muito obrigada pela participação de vocês, por ter aceitado o convite. E, primeiramente, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores! O estúdio do Poloca, esse estúdio que a gente está aqui hoje, é um estúdio de gravação para bandas. Então, se você tem uma banda, se você quer gravar qualquer coisa, áudio, spot de rádio, esse aqui é o lugar para você gravar. Tem todos os equipamentos, tudo aquilo que vocês precisam. E também ao Cleverson, da Equipe 1, maravilhoso, parceiro meu de muitos anos, né, que nos fornece equipamentos. O Cleverson, ele é especializado em produção audiovisual. Muito obrigada, Cleverson, os nossos patrocinadores. E antes de começar a conversar com as nossas convidadas, eu queria falar para vocês um pouquinho o que me motivou a fazer esse podcast, a tratar sobre esse assunto aqui hoje. O que acontece? A gente tem visto aí na mídia, nas redes sociais, um aumento contínuo, né, de casos de autoextermínio, surtos psicóticos, jovens, né, pessoas jovens surtadas. E assim, isso é muito triste. Até o próprio cenário atual, o próprio contexto em que a gente se encontra. Gente, eu não quero entrar em questões políticas aqui não, mas tipo, as pessoas não aceitaram perder a política. Perdeu, vamos pra frente. A gente vive numa democracia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, entre outras coisas que têm acontecido no nosso cenário atual e que estão levando as pessoas a ficarem surtadas mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui. A gente vai trazer também a questão do impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas, né? Essa questão da depressão, dos transtornos de ansiedade. Enfim, a ideia hoje aqui é a gente ajudar pessoas que precisam, levar uma informação de qualidade e também para os pais, gente, para os pais que precisam de educar os filhos. Assistam esse podcast até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, tá bem? Então vamos lá, vamos conversar vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje. Primeiramente, eu queria, né, que a Mariane ficasse muito à vontade para falar. E a gente queria que você começasse, Mariane, falando para a gente um pouquinho sobre saúde mental. Porque as pessoas, muitas vezes, confundem saúde mental com ser feliz, por exemplo. Ah, se eu sou feliz, eu estou bem, eu tenho saúde mental. É isso mesmo, Mariane? Uhum. Boa tarde, Érica. Muito obrigada pelo convite. Uma honra participar aqui do podcast. Érica, nem sempre, né? Espera-se que é até esperado realmente que sejam coisas congruentes, né? Mas não são sinônimos. Depende muito do conceito que a pessoa tem de felicidade, de bem-estar, aquele conceito que a gente tem do bem-estar biopsicossocial, e a felicidade englobaria, então, uma parte da felicidade seria a saúde mental. A saúde mental é você estar bem consigo, né, com você mesmo, com as suas relações em volta. A saúde mental não é a ausência de problemas, é justamente a gente saber como conduzir, como lidar,
né? Todo mundo vai ter várias questões durante a vida e a gente ter a inteligência emocional, saber conduzir essas situações com sabedoria, com autoconfiança e ser resiliente é o que tem mais valor. E, ô Mariane, eu queria colocar um assunto em pauta aqui, que esse final de semana eu estava até lendo um post a respeito da Farofa do GK, que é esse evento que aconteceu aí, super badalado, que reuniu influenciadores do Brasil inteiro, né? E o cara, ele falando justamente sobre o conceito de hedonismo, né? Que é essa filosofia que está sendo tão difundida hoje em dia, que as pessoas precisam ter prazer a todo custo. O prazer é o centro de tudo aquilo, né? Do que precisa acontecer na vida da pessoa. Ou seja, é sempre prazer e nunca sentir dor. Então, é um negócio absurdo um evento que tem uma sala para as pessoas terem relação sexual, é uma banalização do sexo, uma erotização, um negócio assim que é surreal, né? Hoje a gente vê, por exemplo, grandes nomes como a própria Anitta mesmo, que é uma cantora que às vezes, né, dissemina muito essa questão do prazer a todo custo, da banalização do sexo. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês pensam disso, se é que é possível, né? A outra já joga o assunto. Joga uma bomba, É um né? assunto pesado. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que há banalização de vários assuntos, não só do sexo, do prazer e tudo mais. O que acontece com a juventude, né? Vamos dizer assim. As coisas ficaram um pouco perdidas. Eu falo assim que pessoas da minha idade ou até um pouco mais velhas foram criadas de uma forma diferente, né? Com uma educação mais restritiva, onde não pode por quê? Não pode porque eu não quero. Não pode porque não é assim. E aí, as pessoas cresceram com esse sentimento, poxa vida, mas se questionando, né? Por que não pode? Por que eu não posso dar minha opinião? E por que tem que ser assim? Por que eu tenho que aceitar? E aí, quando essas pessoas se tornaram pais, elas quiseram fazer o que a gente chama de educação respeitosa, uma educação mais é o caminho do meio, né? Tem até um Instagram que eu sei que eu gosto muito, chama Caminho do Meio, que é justamente isso, é você negociar com a criança, trazer a criança para dentro daquela educação, saber opinião, o que a criança pensa. E, na verdade, a gente até estava conversando sobre isso e eu acho que em algum momento isso se perdeu. A gente não conseguiu dosar isso direito. E, de repente, o que era uma participação da criança, a gente dá voz, em alguns momentos aquilo, a criança tomou conta. E aí uma pessoa que não tem vivências, não tem maturidade, não tem inteligência emocional mesmo e condições de se tornar o líder daquilo, tomou a frente. E aí as crianças ficaram intolerantes ao não, as crianças não sabem lidar com frustração. E aí isso desenvolve, né? Assim, são fatores de risco para uma série de transtornos e comportamentos também. Porque, uai, não, para mim não deu certo. De repente alguém vai lá e fecha uma porta na minha cara e me fala assim, não. E aí aquela pessoa fica assim, mas como assim não? Eu nunca tive um não, o que eu faço agora? Né? Porque vai pensar, fala assim, nossa, eu nunca levei um não do meu pai, eu nunca levei um não da minha mãe, eu nunca... E agora? Como é que eu faço? Não, mas isso não existe, não tem essa possibilidade. E aí fica arrumando, vamos dizer assim, alternativas, jeitos, né, de sair daquele não, porque ele não sabe como agir. E, igualmente, esses comportamentos. No consultório, é muito comum, às vezes, o adolescente, a criança, virar para mim e falar assim, eu estou precisando de um remédio para dormir, eu estou precisando de um remédio para quando eu estiver triste. Por quê? Porque não querem sentir dor, não querem sofrer. E aí, assim, infelizmente, são coisas que fazem parte. Você precisa aprender a sofrer. Por quê? Porque quando for necessário você sofrer, você sabe lidar com aquela dor, você sabe manejar aquilo. E, igualmente, as coisas boas também. Perdeu-se o freio. Né? Assim, eu quero aquilo que é bom, que me traz prazer, mas qual que é a medida? Né? E aí não tem medida, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, até o ponto que aquilo não faz diferença mais.
para mim, que não interessa o quanto de prazer eu tenha, que não interessa o tanto de coisas boas que eu tenho, aquilo ali não me satisfaz. Por quê? Porque eu não tenho nem a ruim para comparar. Eu fico vivendo naquilo assim, eu não tenho nem aquela fase ruim, falo, nossa, aqui estava ruim, né? Não, eu só tenho daqui para o bom. Então, eu não tenho comparações. Então, ficou essa coisa meio perdida. Não sei se ele concorda comigo. Eu também queria agradecer a participação. Que delícia estar aqui, que bate-papo gostoso. E assim, que assunto sério, né, que a Sim. gente está trazendo. Porque quando a gente fala em saúde mental hoje, a gente percebe que é um assunto que está em voga. A gente percebe que as pessoas hoje, elas estão dependentes dessa saúde. Elas estão buscando, talvez, refúgios, né, para se sentirem felizes. E o que é essa tal felicidade, né, que todo mundo tanto quer? Né? O que é ser feliz? Talvez a frustração, uma frustração pode levar à felicidade. Só que as pessoas não estão preparadas. Eu acredito nesse movimento, nessa onda que saiu de um extremo para outro, quer dizer, a liberdade, né? A Érica acabou de colocar uma situação, a liberdade a qualquer custo, o prazer a qualquer custo, e a gente ainda não aprendeu a centrar, né? A colocar o pé no chão naquilo que realmente me convém, ou que amanhã, quando eu acordar, todas as minhas ações de hoje na festa não sejam transformadas em depressão, em sentimento de culpa, em sofrimento, em suicídio, porque as pessoas também não estão tão preparadas para esse excesso de prazer, né? Por isso que tem que ter a dosagem. Então, eu acho que essa avalanche que a gente tem visto aí nas mídias sociais de pessoas, né, dando orientações sobre a educação de filhos, eu acho que a gente precisa pesar o que cada um fala, ao invés de jogar o certo e errado, né? Porque a gente está vendo aí várias formas de educação, aquele que acredita que tudo pode, tudo é permitido, tudo deve, que filho tem que ser só feliz, aquele que é muito rigoroso e que também, né, não tem uma dosagem. E eu acho que quando você, né, quem está aí nos ouvindo, ouvir falar alguma coisa, ouvir falar numa linha de educação, eu vou educar meu filho na educação positiva. O que é educação positiva? Se informe sobre as bases. Eu acho que pai, aí eu vou puxar a sardinha, né, para os pais, que é a minha área, né, de atuação, o pai precisa estudar. Pai precisa entender que para ser pai, ele precisa investir, assim como ele investe para ser um excelente profissional. Então ele tem que entender, meu filho tudo pode. Tá, de onde você tirou isso? Isso tudo pode? Que consequências tudo isso pode gerar no futuro? Porque é muito fácil, gente, a teoria está aí. Agora, na hora que você está dentro de casa com seus filhos, eu sou mãe, tenho 2 filhas, já vou ser avó agora, estou curtindo tudo isso, mas é diferente o papel que está ali posto de uma pessoa colocando várias pessoas, porque agora todo mundo está ensinando como é que é ser mãe, como é que é ser pai, né? Como se fosse apenas ouvir o outro e colocar em prática. Não é, porque você traz consigo uma carga, que só essa carga, ela já te cria barreiras na condição de educar. Quantas vezes eu me deparei com situações que eu não sabia o que fazer numa situação com minha filha. Sabe? Ela fazia uma pergunta, eu não queria determinada coisa e eu não sabia como agir. O que eu falava? Olha, vamos entender isso junto? Eu preciso entender. Então, assim, quando você não souber dar uma resposta, diga a verdade. Pai também sente dor, pai não tem capa, não sabe todas as coisas. Então, a gente precisa mostrar para o filho da gente a fragilidade e falar, olha, eu não sei te responder isso agora. Eu preciso buscar apoio, e aí você vai se orientar, né, para não ficar tão perdida a ponto de sair perguntando para todo mundo ou buscando informações, às vezes, totalmente incorretas ou indevidas, aleatórias, para uma coisa tão séria, né, E que é a saber educação. também, né, Elivete, enxergar a individualidade de cada filho. Isso é muito difícil. Porque se eu criei um filho de um jeito,
né? O outro, ele Não pode... serve. Não serve. Não Assim, vai não servir. serve. São pessoas diferentes, são coisas diferentes. As crianças têm suas particularidades, individualidades, personalidades desde Sim. muito pequeno. Isso também é muito difícil de enxergar. E quando um pai e uma mãe expõem um ponto de fragilidade, ele aproxima-se da criança. Porque às vezes a criança tem tanto medo de decepcionar o pai, de decepcionar a mãe, porque enxerga justamente, você falou da capa, como às vezes fosse um super-herói, uma fonte Isso. inesgotável de força. E naquele momento que o pai expõe aquela fragilidade, tipo assim, olha, eu também não sei tudo, eu também não sou capaz de resolver tudo, vamos resolver isso junto? Aí a criança fala assim, olha, ele é uma pessoa acessível, a gente pode conversar, eu posso expor as minhas fraquezas para ele também. E isso É. cria uma conexão muito Eu acho profunda. que uma coisa é você validar o sofrimento da criança. Outra coisa é você passar a mão na cabeça. Sim. Então, quando você valida e entende que o seu filho, olha, você está sofrendo, você tem razão de sofrer, qual que é a sua dor? Atribua nome ao sofrimento, o que você está sentindo? Você está com medo, você está triste, você está com raiva, né? Você foi agressivo, dê nome ao sentimento. Eu acho que é bom a criança entender isso, né? Pelo nome. E é bom que ela perceba também que todos nós, né, que a gente, na condição de adulto, também se frustra. A gente tem medos, a gente tem insegurança, né, para tirar esse ar. Né? E às vezes a gente também está tão inseguro com todo esse mundo aí que está rolando lá fora que a gente quer proteger o filho de tudo isso e acaba não criando um filho com autonomia, não criando um filho que tenha defesas para esse mundão lá fora, né? Porque se eu quero que o meu filho saiba enfrentar esse mundo que está aí, né? Das festas, né? Que a Érica, como é que chama, Érica, a festa? Farofa da GK. Isso, farofa da GK? É, Isso. Quer dizer, se você está deprimente. criando o seu filho numa redoma, achando que o seu filho tem 15, tratando como se ele tivesse 5, bebezinho, tudo na mão, tudo, não deixa ele ter autonomia, não deixa ele crescer, não deixa ele buscar, cair, levantar, né? Que estrutura você está dando para esse filho lá na frente dizer não? Essa criança, esse adolescente acaba sendo uma pessoa também que fica dependendo de agradar a outra o Uma tempo isca, inteiro. né? É. Uma E isca. aí vai ser influenciado pelos amigos, não vai ter poder de escolha, não vai ter autoestima para dizer um não, fazer uma escolha. Então, é muito complicado mesmo. Eu tenho observado também que essas questões, né, da educação, da forma como os pais estão educando os filhos, também somado ao excesso de informação, a Elivete bem citou aí, é muita gente falando de educação de filhos, cada um tem uma linha diferente, e às vezes você fica meio perdido sem saber quem ouvir. Mas o que já aconteceu comigo, e eu não sei se vocês já ouviram, as pessoas estão começando a achar que tem algum tipo de transtorno. Lá em casa outro dia, eu e o Vitor, a gente estava conversando, o Vitor falou assim, eu acho que eu tenho TDAH. Mas as pessoas estão começando a achar... Mas às vezes, por quê? Porque você fala assim, quem tem TDAH é a pessoa que está... que tem o déficit de atenção, que não consegue concentrar em uma coisa só, que está desmotivada com alguma coisa, que tem dificuldade de concentração, então eu tenho TDAH. Vou responder para ele igual eu vi um meme outro dia, que falou assim, tem coisa que é falta de vitamina, viu? Falta de mineral. Não é? Às vezes você tá tendo insônia, gente, e você acha que assim, ai meu Deus, eu tô tendo insônia, aí você começa a criar um monstro, né? Não, será que eu tenho depressão? Será que eu tenho transtorno? Às vezes você tá tomando um café às 19 horas, Sim. que não deveria, que tá, né, ativando, e é um hábito, um pequeno hábito. E assim, eu sei que a gente tem Instagram e faz a divulgação, e é legal, é para divulgar nosso trabalho mesmo, para disseminar informação. Mas às vezes as pessoas pegam aquilo como um recorte tão pequeno, assim, se eles soubessem o tanto que uma pessoa estudou e se capacitou para fazer um post ali, que é assim, eu não sei nem te falar a fração que é do conhecimento da pessoa que está ali, para a pessoa entrar no Instagram, pegar aquele
post, aquela E usar Recortado, contra né? nem você. sei quantos caracteres, entendeu? E falar assim, nossa, eu li no Instagram do doutor tal que isso aqui é verdade. Mas qual que era a ideia? Quando tem aquele recorte ali e você, por um acaso, se identificou um pouco, poxa, então eu vou pesquisar a fundo. É. Eu vou estudar, ou então eu vou procurar uma pessoa que vai saber me direcionar e tudo, e não tentar resolver minha situação Com com base aquela naquilo. fração de conhecimento. Aquilo ali é só vamos dizer assim, só um petisquinho. O olho da mesmo. formiga. É. Aqui, antes da gente começar, eu e o Olivete, a gente estava conversando, vou até dar um exemplo aqui muito legal, porque às vezes também é a forma como a pessoa interpreta a informação que está ali disponível Sim. para ela. Aí a pediatra vai e fala assim, gente, não pode deixar travesseiro, kit berço, porque tudo isso, né, causa sufocamento da criança, é um risco, né, comprovado e tal, tem índices, números e tal. E aí a criança tá num outro ambiente, fora do ambiente dela, num frio, morrendo de frio, e ela não pode cobrir a criança de jeito nenhum, porque a criança não pode cobrir porque ela vai sufocar. Então, assim, poxa, né, qual que é a medida, né? Por favor. É muito difícil. E assim, às vezes a gente, eu acho que é entender, ter cuidado para não levar o pé da letra, né? Porque o que você Sim, disse é bom muito senso, né, sério, o Olivete? bom senso, porque o que é colocado na rede social, ele é uma síntese, mas é para instigar a outras leituras, Mas é para para instigar buscar estudo, é pesquisa. para instigar a pesquisa, para levar essa pessoa a estudar, a entender do assunto. E até porque os posicionamentos se divergem. Tem pediatra que tem uma defesa, tem pediatra que tem outra, Sim. tem E aí pediatra que que tem tá, uma na linha verdade, rígida, tem um, né? você tem que encontrar o médico ou o profissional, o psicólogo, que você se Sim, identifica. Não adianta eu ter uma linha de pensamento se eu for. isto. Eu até falo, médico, essas coisas, é identificação. É muito difícil falar assim, a fulana é melhor que. Sabe? Não tem isso. É É, questão de identificação mesmo. E o ser humano, isso é até um fenômeno documentado. Ele tem a tendência a fazer com que as vivências e emoções dele tenham mais peso e validem mais uma informação do que de fato o cunho científico da coisa. Então, verdade. assim, se é uma coisa que me convém, que entrou ali no meu Claro. coração, então eu vou validar aquilo como Ele verdade. falou o que eu quero ouvir, né? Agora, se é uma coisa que não vai de encontro às minhas vivências, às minhas experiências e às minhas expectativas, eu tenho uma tendência a valorizar menos aquilo. Então, é tudo essa questão. Eu achar uma pessoa que eu me identifico com a linha de raciocínio, mas que, pelo amor de Deus, tem o senso crítico também de não Com concordar certeza. com tudo É. aquilo Eu que eu falo faço. que filho não vem com manual, né? Tinha que ter um manual de instrução, né? E não tem. Só que as pessoas acham que, eu acredito nisso, né? As pessoas acham que ter filho é instintivo, que educar é instintivo. Não? Eu Ô, tive gente. filho, nasceu. A partir de hoje eu sou mãe e eu já sei todas as coisas. Eu vou aprendendo no caminho. Não é mais, não é isso, gente. Não. Né? Ser mãe, né? Ser pai, exige estudo, exige Preparação. procura, exige preparação, exige doação. Então, assim, eu acho que muito antes de ter filho, certo, né? Seria o ideal, seria a gente já começar a se preparar. Com Né? certeza. A gente Pra- ainda vive num país em que a cultura tem muito disso. Eu falo que a pessoa fica grávida, eu falo, e aí, minha filha? Né? Vai procurar aprender com um pediatra, estudar sobre educação Fazer parental. curso. Fazer curso, porque você tem que ter um plano A, um plano B e um plano C, tá? A pessoa, o Isso. quê? Eu falei, Como assim? Não achando que só tô grávida. Põe filho no mundo e Não, acabou, não. sabe uma situação que eu vi muito engraçada? Eu tenho muitos colegas pediatras, mas muito. E aí, às vezes, a família vai consultar, aí naquela consulta ali, eu identifico o perfil da família para saber que pediatra indicar. Porque eu sei que não é toda a família que vai Conduta. encaixar com determinado pediatra. Naquilo ali eu falei assim, não, eu vou indicar para Fulano. E eu isso se já aplica à escola, também. né? Qual escola escolher? Aquela que tem a sua cara, que mais se Também. aproxime, né, do que você acredita. Qual
linha de educação. Eu quero eu quero educação, eu sou rígido, autoritário. Bom, então você vai ter que seguir essa linha, né? Mas sustenta sua crença, né? O que acontece é que as pessoas não têm nem noção Não. da forma, do formato que ela está utilizando, né, para educar. Então, Mari, você estava dizendo aí no início da sua fala, fazendo essa comparação de como que era a situação antes, né, antigamente, como que é hoje. Outro dia eu estava assistindo um podcast e o cara estava falando justamente isso, que essas doenças todas aí do momento, insônia, obesidade, depressão, ansiedade, elas se explicam muito pelos hábitos, né, que mudaram de forma muito nítida. Por exemplo, antigamente você não ficava com um celular com uma luz branca na sua frente até tarde, como a gente faz hoje, o que leva as pessoas a terem insônia. Você não tinha tantas calorias disponíveis para você, assim, na sua mão o tempo inteiro, né? A questão da depressão, por exemplo, o estresse que você tinha era para caçar. Depois que você caçava para comer e tal, você não tinha mais situações de estresse. Você não era mais submetido ao estresse crônico como a gente é hoje, que fica o tempo inteiro sobre essa pressão. Tem a pressão das redes sociais, tem a sua pressão do dia a dia, tem as coisas que você tem que fazer, que tem que dar conta, enfim. E aí, no final, ele fala o seguinte, que o Hipócrates, né, citando o Hipócrates, ele falava que as doenças, elas começam justamente à medida em que nós afastamos da natureza, né? Como que você vê isso, assim, enquanto médica, essas questões dessa mudança tão brusca de hábitos, e como que você acredita que isso interfere realmente nessas doenças, que são as doenças aí do momento? Isso é muito verdade, assim, eu fico até brincando, eu falo, olha a perna da minha mãe não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem nada, minha menina de 12 anos tem estria, tem celulite, isso tem muito a ver com a alimentação. E os nossos hábitos é que mandam em grande parte da nossa saúde mesmo, tanto que se você pegar os estudos científicos de maior nível de confiança, como é que é feito esse estudo? São gêmeos idênticos que às vezes são submetidos a condições de saúde completamente diferentes. Né? Pessoas que têm um material genético muito parecido, ou seja, elas têm a tendência a genética para ter as mesmas doenças, os mesmos transtornos, só que criados em situações completamente diferentes. E a saúde deles é completamente diferente. O que a gente tem de hábito hoje que influencia muito? Você mesmo falou, o celular, o sedentarismo, O excesso de estímulo, o né? excesso de estímulo e o mal do século para mim, que é a comparação. A comparação, gente, assim, é a raiz de muitos transtornos que eu trato no consultório. Por quê? E aí entra as redes sociais, por exemplo. Novo, né? De novo, porque a menina tá lá na casa dela, insegura, sem autoestima, e às vezes vai lá, rola a página das redes sociais, aí vê a blogueira com o corpo bonito, com a roupa que ela não vai ter condição de comprar, com o carro que ela não tem condição de andar, numa viagem que ela jamais vai ter condições de pagar. E aquilo ali vai criando aquele sentimento de frustração, de insuficiência, sabe? E vai criando aquele sentimento, aquela frustração, a pessoa vai se sentindo inferior. E vai se sentindo inferior, vai se sentindo incapaz, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver depressão. E assim, e o que tem por trás de uma foto postada no Instagram? A gente não sabe. Às vezes um casal posta uma foto lá beijando, abraçando, às vezes 5 minutos antes daquela foto eles estavam Quebrando pau. Discutindo, às vezes briga dentro de casa, às vezes tem um casamento instável, um casamento infeliz, mas tá lá, na Maldivas. Quem nunca viu essa cena, gente, do casal que tá discutindo assim, aí ela pega, vamos tirar uma foto. Aí sorri, né? Fala Isso. sério. Tudo perfeito, Várias né? declarações. Então, assim, a gente só vê a parte boa. Quase ninguém vai pro Instagram para expor fraqueza, para expor defeito. E eu acho também que antes a gente tinha acesso, a gente tinha o mundo mais limitado, é Mais óbvio, porque a palpável. internet, né, abriu tudo. Então você tinha na própria família aqueles exemplos que você considerava. Não, eu tinha tios que eu achava assim, não, eu quero ser o que esse tio meu conseguiu, eu quero chegar nesse nível de ralar,
de constituir uma família, de constituir, sabe, conseguir estudar, porque veio de origem simples, mas ralou. Então, a gente tinha exemplos de garra, de pessoas que você via na vida prática, né, essa ascensão Sim, social mas antigamente o exemplo era esse, era a pessoa que veio da de baixo família. e ralou, e você via que a Isso. pessoa trabalhou e conquistou. Qual que é a ilusão É. hoje dos meninos? Olha, fulano não fez esforço nenhum, É, fez um videozinho, fez uma dancinha é. e é E teve 1 milionário. milhão de acessos, E é né? E milionário. aí já tá Os- bombando, já é, é o sonho youtuber. mudou, É. o sonho mudou, Eu falo sabe? muito, eu Então, falo muito para os pais, né? Leva o seu filho na casa da, sabe aquela tia, aquela prima que você não vê, aquele primo segundo que o seu filho não conhece. Gente, vínculo de família, isso é importante. Então, se as minhas filhas tiverem a chance de se relacionarem com os primos, a família vai ser perene. Mas hoje a gente não vê vínculo mais. Os nossos filhos conversam muito mais com os estranhos, uhum. né, na rede social, do que com a própria família. Ele não sabe quem é. Encontra em velório, né? Na hora que morre alguém, tá lá e fala, um nem olha para o outro, porque não sei quem é. Então a gente precisa também olhar um pouco para isso. A internet é importante, a rede social é importante, sim. Mas eu acho que, assim como muitas outras coisas, a gente precisa ter equilíbrio. E a minha Sim. pergunta é, quem dá esse equilíbrio? Se Uhum. nós acabamos de colocar na mesa que o pai está sob pressão, a caça dele agora, né? Na verdade, ele caça 1000 coisas. Tem hora que eu até pergunto, para quê? Por que caçar tanto? Onde que a gente vai chegar? Porque a gente estuda, depois faz pós, depois quer mestrado, depois quer doutorado. E ganha E dinheiro, quer e quer ganhar mais dinheiro, dinheiro. e quer comprar uma casa, depois quer a casa da praia, depois quer... Então, assim, a gente não é mais satisfeito. E, no fundo, Sim. fala assim, não, porque eu vou vender e comprar uma casinha simples lá, né? Aquela história. Mas por quê? Mas Não é se eu porque quero tá ser sempre se simples, comparando. se no fundo eu quero ser Esse que é o simples, por negócio. que eu não, né, já não buscar mais a Mas simplicidade, parece que a pessoa quer né? atingir o auge para depois atingir aquele A ponto de simplicidade. sabedoria ali, aquele nível de sofisticação que vai descobrir que é a simplicidade a resposta. Mas isso só vem com muitos anos de Experiência, luta, de experiência, de conhecimento. Então, esses valores são muito invertidos. Antigamente é isso, a pessoa valorizava quem se esforçou e conseguiu. Hoje a meta é conseguir sem se esforçar. Essa. E esse é o objetivo de qualquer pessoa. Eu falei assim, gente, vocês não imaginam o esforço que tem atrás das coisas que as pessoas publicam. Às vezes, numa foto do Instagram, você fala assim, eu queria ser blogueiro. Mas não desmerecendo, pelo contrário. Você não vê a dieta que a menina faz, o esforço, o né, esforço que ela faz, o treino que ela faz de manhã, e tudo que ela teve que abrir mão para estar ali naquele corpo, naquele biquíni, naquela praia, né? A gente não sabe o que é a vida da pessoa, gente. Novamente, é um recorte. A gente não tem ideia do que é aquilo. Então, assim, as pessoas têm a ilusão de que foi sem esforço, mas também não foi, não. Agora que eu quero colocar para vocês também que o contrário é verdadeiro. A pessoa que está por trás ali, o influenciador, o produtor de conteúdo, eu não sei se vocês já observaram, mas esses youtubers que começaram já há muito tempo, esses grandes influenciadores, a maior parte deles entraram no processo de depressão. Então, ficaram depressivos, se tornaram depressivos. Porque também, assim, vocês são produtoras de conteúdo, a Mari tem milhares de seguidores. Né? Às vezes você acha que você está falando para um grupo pequeno de pessoas, quando você vai ver, você tem 1000 visualizações. Coloca 1000 pessoas dentro de uma sala. Não cabe. Entendeu? Onde que cabem 1000 pessoas que estão ali te vendo o que você está falando? E aí, assim, por que, na opinião de vocês, isso tem acontecido? Às vezes a pessoa, ela tem milhares de seguidores, mas ela se sente sozinha, né? Ela sofre ali essa coisa do cancelamento, né? Os ataques dos haters, que é um negócio que, tipo, não é simples assim, é só você bloquear. Eu oriento meus clientes, né, Mari? Eu falo, tirou sua paz, bloqueia, mas a gente sabe que aquilo mexe, aquilo incomoda. Existe um incômodo por trás, não é simplesmente assim, cria uma muralha e tá tudo, né, separado. Então, assim, e o contrário?
né? E por que isso, na opinião de vocês, está acontecendo? E como o produtor... Porque as pessoas hoje em dia, naturalmente, elas estão vendo a necessidade de entrar para o digital, que elas precisam dessa ferramenta para poder divulgar e tornar, né, ampliar a sua voz em relação às coisas que elas falam. E aí você começa a crescer, 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 daí a pouco, Perdeu o que o acontece? entusiasmo, né? Na verdade, isso é química, né? A gente tem dopamina no cérebro. Então, a gente tem prazeres por picos de dopamina. Então, naquele momento que é tudo novidade, tudo impressiona, tudo cresce aos olhos da pessoa. Aquela primeira viagem, o primeiro carro, o primeiro apartamento. E aí a gente vai tendo picos sucessivos de dopamina, aquela pessoa começa a ter picos sucessivos de dopamina, e então o limiar dela fica muito alto. Olha só para você ver, para impressionar ela agora, tem que chegar num nível de dopamina muito alto. E aí tem um momento que as coisas materiais não Não vão conseguem mais atingir atingir. aquele limiar mais. É mais um carro, mais uma viagem, mais uma casa. Jatinho. Isso, e às vezes a pessoa abdicou tanto, às vezes se afastou tanto da família, se afastou dos amigos, se afastou das pessoas que ela amava de verdade, das raízes e valores e costumes, que não tem aquele caminho de volta, ele não existe. Aquele caminho foi destruído, a pessoa não sabe como voltar. Então a pessoa chega lá em cima, mas não tem vínculos afetivos com ninguém. E aí se sente sozinho, se sente frustrado e vai procurar dopamina onde? Em droga, No remédio. num remédio, né? Falo droga, É, droga todo mesmo. Igual tipo de droga, aconteceu né? com o Whindersson Nunes, por exemplo, que ele expôs que ele se afundou na droga há muito tempo. Por quê? Porque ele não achava a dopamina, ele procurava e não achava. Então, né, ele teve essa questão das drogas, ou então no tratamento psiquiátrico. Às vezes, eu gosto muito da Lara Nesteru, que aí ela fala isso, que chegou num ponto que ela tinha conquistado tudo que ela queria, que ela não quer mais nada. Ela fala assim, e aí? Qual o E a sentido da partir de vida, agora? né? Eu vou ficar aqui para quê? E aí você tem que achar constantemente novas motivações, novas coisas para te levantar da cama de Vou abrir um manhã. parênteses. Se você souber o que está Sentido. acontecendo com ela também, no atual momento, você me conta, porque eu não entendi ainda o que está rolando, não. Tá estranho. É. E aí eu, né, acrescento à sua fala a questão do posicionamento dos pais. Sim. Também, desde cedo, né, não querendo, aliás, da tentativa de poupar o filho à dor, ao sofrimento, ele favorece o prazer o tempo todo. Então é mais simples para ele dizer sim, é mais simples para ele ser permissivo, favorecer, né? Então eu dou isso aqui, não, só hoje, isso é só hoje. E depois, muitas vezes, ele também perde o controle. Muitos pais não conseguem, gente, controlar o uso da internet de uma criança de 3, 4 anos. O pai pede ajuda. Ele não consegue, mas eu não. Coisa que para mim era tão simples, né? Tá bom, pega o celular, ué. Como assim? Não, mas eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, ele vai ficar frustrado, ele vai chorar. Ué, mas não pode chorar? Então aí a gente entra naquela discussão de que, né, tem a corrente que defende que tudo tem que ser muito explicado. Tudo bem, tem que ser explicado, mas eu acho que chega uma hora que tem que ter o pé na porta também, né? Eu acredito na gentileza, mas acredito na firmeza. Eu acho que o pai, ele não tem que ser autoritário, mas ele precisa ser autoridade, né? Pelo exemplo, pela firmeza, né? E se os pais não tiverem segurança para serem firmes, porque eles também estão inseguros, eles também estão cheios de medos, ele tem medo, mas se eu fizer isso e meu filho suicidar? Isso e meu filho? Porque é assim que está, nesse nível. Então, a gente precisa, né, que socorro que a gente tem que dar para esses pais, né, para que durante o processo, né, e no processo inicial, ele consiga desenvolver crianças, né, saudáveis mentalmente, mas sem afrouxar, né, sem ser o pai do oba-oba e do tudo pode, porque também vai acontecer o que você acabou de falar, né? Ele vai ter tudo. Mas na verdade também a gente tem que tem a frase também, né, que o exemplo arrasta. Sim.
Então, assim, não adianta o pai e a mãe pregar as coisas e fazer Discurso não diferente. resolve, né? Não resolve muita coisa. Então, tem que ser exemplo. Se você quer que seu filho Tem hábito de leitura? leia, É né? Não verdade. tem como ele tirar isso de outro lugar. E isso também dá trabalho. Gente, filho dá trabalho. Dá. O filho que não está dando trabalho vai dar um trabalhão daqui a pouco. E com certeza, porque vai dar trabalho mesmo. Então, exige o estudo, exige a dedicação, exige o tempo, exige tudo, gente. Não, Eu não tem brinco, como. não adianta tirar o baleiro. E é uma historinha, Érico, você gosta de historinha? Gosto. A historinha de uma vez eu entrei numa loja e aí chegou uma mãe com uma criança, a criança ficou afastada, a mãe próxima, eu já estava acertando a conta e tinha um baleiro em cima do balcão. Um baleiro lindo, decorativo e cheio de balas. E aí a mãe entrou desesperada e veio correndo e falou para a moça da loja, falou, guarda esse baleiro, tira o baleiro dali. Eu assustei, né? Falei, como assim? Um baleiro imenso. Aí ela falou assim, não, mas o baleiro é decorativo. Aí a mãe falou, não, tira o baleiro. Aí eu já pensei, né? Quando eu vi a criança rolando no chão, né? E aí ela falou assim, olha, tira, porque minha filha não viu o baleiro ainda. Mas quando ela vir o baleiro, ela vai querer o baleiro e eu vou ter que dar a bala. Eu presenciei isso. E aí eu fico pensando, até que ponto a gente está tirando o baleiro dos nossos filhos? Porque ele não pode se frustrar, porque senão ele vai rolar no chão, né? São nas pequenas coisas, né? É. Agora, Mari, qual que é o limite da tristeza para depressão? Porque a gente estava falando muito até disso lá no início, né? Que às vezes é uma coisa que é muito simples, você já acha que você já tem um transtorno, assim. Qual que existe uma forma, um jeito de medir tristeza? Não, você só tá triste, não, você tá depressivo. Tem os critérios diagnósticos, né, Érica? Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o contrário da felicidade não é a tristeza, é a falta de prazer. Então, a gente tem que tirar da cabeça que aquela pessoa com depressão é uma pessoa que fica em cima da cama chorando no escuro o dia inteiro. Não, é uma pessoa que não tem interesse, não tem prazer, não quer fazer nada. Então, uma coisa, por exemplo, que antes te dava muito prazer de fazer, que você fazia com gosto, que você fazia com sorriso, de repente aquilo ali não faz diferença para você. É a apatia. Total apatia. Nada te traz felicidade, assim, nada te traz gosto mesmo para viver. Né? Tem um critério assim de tempo, né? Assim, tem que estar te trazendo sofrimento a partir de X semana, não vou falar para não incentivar diagnósticos, mas tem que trazer prejuízo para sua vida. Sempre o ponto é esse. Até onde você está conseguindo tocar a sua vida tranquilamente, fazer as coisas que você faz e tudo, né? De repente é só uma fase mesmo. Mas a partir daquele momento que aquele sentimento começa a te atrapalhar, altera seu padrão do sono, altera sua alimentação, altera o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, seu rendimento no trabalho, isso aí é um prejuízo e aí precisa ser avaliado. Mas eu fico muito preocupada quando a pessoa fica alheia ao ambiente mesmo. Sabe quando parece que a pessoa só está ali de corpo presente mesmo e não se integra àquele ambiente? Ali precisa de uma intervenção. Quando eu falo intervenção, não necessariamente é medicação, tá? E é até melhor que não seja de uma orientação. Isso, tem casos leves a moderados de depressão, de ansiedade, que eles não precisam ser tratados com medicação. A gente pode manejar com o psicólogo no consultório, com atividade física, com uma vida mais saudável, com hábitos de vida melhores. Só que na maioria das pessoas não tem paciência, né? E aí a solução tem que vir numa caixinha. Mas de vez em quando se faz necessário começar o tratamento com a medicação. Tem pessoas que chegam perto da gente, assim, às vezes, e elas estão tão comprometidas e não se deram conta que é um caso gravíssimo. Tem várias pessoas que chegam no consultório e falam assim,
eu acho que eu tô com TDAH, que eu não tô lembrando de nada, e aí a gente vai ver, não é TDAH, é uma depressão que afetou concentração, memória, rendimento da pessoa. Então tudo tem um porquê, e aí a gente vai chegando a esses diagnósticos e tudo mais. Mas, no geral, o que chama mais atenção é a apatia e a falta de prazer. Você tocou nesse ponto dos medicamentos. Hoje em dia, a gente vê os extremos. Pessoas que não precisam de usar, que usam para poder ficarem mais produtivas, concentrarem mais, né? Se concentrarem mais no seu trabalho e tal. E também aquelas que não usam por medo, porque acham que, né, tem contraindicações, etc. e tal. Assim, qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, eu acredito que não adianta eu impor, assim, no consultório, nem que não vá tomar e nem que tenha que tomar. Quando eu tenho um caso, por exemplo, que eu imagino que a pessoa tem que tomar o remédio, mas às vezes a mãe ou o pai tem resistência, minha primeira obrigação é a psicoeducação. É explicar para que é o remédio, por que eu estou usando, qual que é a dosagem, qual que é o possível efeito colateral, o que vai acontecer e o que não, né, o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Essa é a primeira fase. E mesmo assim, depois que eu explico por que eu quero usar aquela medicação e o pai e a mãe ainda não estão convencidos, qual que é meu papel? Eu falei assim, então tudo bem, vamos fazer do seu jeito, sem a medicação, só com as intervenções, ou com um fitoterápico, um floral, uma coisa assim. Vamos fazer do seu jeito? Se não der certo, você volta aqui daqui 2 meses, nós conversamos de novo? Então, esse é o jeito, tá? Vai conscientizando, né? né? E igualmente também, quando a mãe quer o remédio e não tem indicação, não tem aquele prejuízo que compense, né, que seja o risco-benefício da medicação, eu posso até tentar convencer aquela mãe que aquela criança não precisa daquela medicação naquele momento, mas eu tenho que oferecer uma alternativa, porque senão ela sai insatisfeita. Então eu tenho que mostrar algum caminho para ela, porque senão ela vai sair direto da minha porta para outra. E que vai dar o remédio, e que vai fazer as coisas do jeito que ela quer. Mas eu sempre tento combinar. Aí, igualmente, eu falo assim, olha, vamos tentar desse jeito aqui, sem a medicação, daqui 60 dias nós conversamos novamente, e aí, se tiverem novas demandas, se tiver piorado, aí a gente estuda, mas eu não posso fechar a porta em nenhum momento, entendeu? E aí a gente vai tocando. O tratamento ele tem que ser combinado com o paciente. Eu não posso socar um tratamento goela abaixo de ninguém que não dá certo. Agora, voltando para a questão das telas, das redes sociais para as crianças, né? Eu tenho uma prima, tô me lembrando aqui do caso dela. Ela tentou segurar a filha sem o celular ao máximo. O máximo que ela pôde, ela segurou sem o celular. Mas o que estava acontecendo? Ela chegava na escola, estava todo mundo com o celular. Tava fora do E ela contexto. ficava assim, aqui, ó, esticando o pescoço para ficar vendo junto, espremendo ali. E às vezes a coleguinha estava empurrando ela. Então, assim, o celular, a ausência da tela do celular, do iPad, do sei lá o quê, isso impedia ela de socializar com as outras crianças. E aí ela teve que abrir mão. E aí eu queria, assim, que vocês falassem, assim, vocês como mães, né, as duas são mães, assim, da experiência de vocês em relação a isso, do conhecimento que vocês têm, para poder apoiar pais, né, que estão nessa situação, que estão diante dessa revolução tecnológica, porque que isso afeta a criança é fato, né, o jogo online é uma coisa viciante, né, é maravilhoso aquilo ali, não sei se vocês já jogaram, mas não joguem não, porque se gostar, minha filha... Você passa o dia inteiro, né? É viciante. E aí? O que fazer? Olha, eu creio, primeiro, né, que tem que ter sempre os combinados. Assim, você vai mexer 1 hora, 2 horas, final de semana você pode mexer um tempinho a mais. Os pais têm que começar a enxergar os filhos como
parte integrante da casa. Então, tem direitos, mas tem deveres também. Então, tem pequenas tarefas que podem configurar deveres da criança, tirar o lixo, forrar a cama, arrumar o Sim. próprio quarto, arrumar o guarda-roupa, auxiliar a mãe no serviço de casa, uma coisa assim. E não usar isso como punição, na verdade. São os deveres. Todos nós habitamos aqui a casa, todos nós dividimos esse espaço, todos nós temos direitos e deveres. Quem fez tudo que tinha que fazer vai gozar de todos os direitos. E quem não fez, não vai. Esse DSM agora, que foi o último que saiu, que é o Manual dos Transtornos Psiquiátricos, veio com o termo, a gente já conversou sobre isso uma vez, você lembra? Que é a nomofobia, que é o nomobilefobia, que é o vício no telefone celular. E foi constatado que, assim, que as pessoas, quando elas são privadas, né, adolescentes, crianças, quando são privadas do telefone, elas podem experimentar sensações semelhantes à abstinência de droga mesmo, de cocaína, de Eu álcool. já vi casos de criança, adolescente internado, Eu também, eu já vi no por numa falta do sucunha. celular. Sabe? E eu já vi paciente numa sucunha em franca agressão de agredir equipe de enfermagem e tudo mais por causa de telefone. E olha que sintomas parecidos, né, com o vício. As pessoas escutam o telefone tocar, vibrar, sem o telefone tocar, sem o Sente, telefone como se o vibrar. telefone fizesse parte, né, do corpo. do Agora, olha isso organismo. aqui, o tempo inteiro. É. De olhar a tela. Não aconteceu nada aqui, mas a gente está olhando a tela o tempo inteiro. Pessoas que, quando chegam num lugar que não tem sinal de telefone, querem ir embora. Desorientam, né? Desorienta, quer ir embora, porque a ideia de ficar incomunicável é, assim, inconcebível. Sabe? Então, e eu falo isso para os adultos também, não são só as crianças, né, os adolescentes. É difícil, até para nós trabalhamos com telefone, então, assim, é difícil. Tem hora que meu marido chama a atenção e fala assim, já deu, já encerrou o expediente, né? Vamos conversar, que aí eu realmente, acho desculpa. muito difícil, porque eu acho que o pai de hoje, ele está totalmente inserido nesse contexto. Ele também está com o celular na mão o tempo todo. Ele trabalha com o celular, ele responde final de semana, ele joga. Então, assim, ele E o exemplo. pregar um discurso para o qual ele também tenha que fazer parte. Né? É igual a história do castigo. Eu vou te dar um castigo de 3 dias sem fazer isso. Depois ele não dá conta. Porque ele vai ver que, dependendo do castigo que ele deu, tem né, prejuízo se para que ele. ele também levou prejuízo. Então, vamos repensar. E o celular, eu acredito que é a mesma coisa. Eu converso, quando as crianças estão pequenas, eu acho que tem que ter acordo, inclusive dos pais, de ficarem sem celular. Tem que ter um momento de brincar, tem que ter um momento da refeição, do olho no olho, de contar caso, de visitar, de ligar para a avó, de ter, sabe? Eu acredito nessa educação em que ainda tem as divisões de tarefa e que os pais também sejam protagonistas, porque não adianta também fazer um monte de discurso, colocar a criança para fazer, não, você vai ficar 3 horas sem celular, não adianta. E na adolescência, eu tive uma experiência muito legal, assim, que deu certo e eu fiz, acho que desespero, né? O dia que a minha filha mais velha, que ela teve uma nota mais baixa, porque, graças a Deus, assim, eu não tinha essa discussão, porque as obrigações estavam muito claras, as regras muito definidas. E aí eu tinha um grande dilema, né? O dilema de o que eu vou fazer, porque a nota caiu um pouquinho. Como as atividades eram bem distribuídas, elas já sabiam das responsabilidades, então ela chegou e colocou lá a nota estava mais baixa, porque a gente tinha a nossa média de casa, não era a média da escola, então era a média da casa. Aí estava abaixo, aí já chegamos, a prova já estava lá em cima, tipo, e agora, né? Vamos conversar. E quando eu não tinha resposta, eu sempre pedia um tempo para conversar com meu marido, falava, olha, amanhã a gente te dá a resposta. Isso porque eu já tinha apanhado muito de falar no ímpeto e falar coisas que não deveria ou que eu me arrependia depois.
Então, é um alerta que eu sempre dou. Gente, na hora de prometer alguma coisa, se não tiver preparado, não prometa, espera. Socializa, divida com o parceiro, porque depois você vai se arrepender de ter falado, sabe, demais, de ter prometido algo que não dá conta. Bom, e aí a gente conversou e a gente perguntou para ela, né, que penalidade, o que ela achava que merecia, né? Bom, você perdeu o médio, qual que foi? Perdeu o médio, não. Perdeu o médio em uma prova. A sua nota baixou e tal. O que você acha que você merece? E aí ela mesma falou, eu mereço ficar sem o meu celular. Eu falei, então tá, põe aqui o celular, tá aqui. Eu falei, tá, e quando você acha que você merece o celular de volta? Porque a criança é rígida, gente. Se você ensiná-la a observar as falhas, observar os pontos, né, que ela deixou a desejar e que teve um motivo real, porque eu sempre falava, olha, se você tirar, se a média é 60, se você tirar 60 dando o seu máximo, ou 40, mas com o seu máximo, ótimo. O que não é bom é quando você não dedicou, não fez a sua parte e o resultado veio como consequência da sua negligência. Mas o resultado é seu. A gente precisa comparar você com você mesma. Hoje você está melhor que ontem. Então, assim, graças a Deus eu não tive problema. Mas ela mesma falou, eu mereço ficar sem, porque eu acho... Aí veio a questão do tempo. Aí eu devolvia, né? Porque eu sofria também. Eu falava, e se eu falar e não der conta, né? Ela falou, não, até sair a próxima nota, e a nota for boa. Eu falei, fechou. Então, até a próxima nota sem celular. Peguei o celular, guardei e pronto. Ô, gente. Então, assim, agora eu sofri muito. E os meninos dão o balão na gente também. Igual assim, o que eu vejo de menino que tem tempo de mexer no telefone, fala, só pode mexer 2 horas por dia. Mas eu não sei o que eles arrumam aqui, que eles destravam esse negócio aqui. Destravam, enganam mesmo. Sabem mais que a gente. Eles sabem mais, né? Eles mexem no telefone o dia inteiro. Eles falam assim, não, meu tempo não acabou hoje ainda não. E já mexeu, assim, para lá do tempo. Então, assim, não adianta. Eles acham a alternativa. Então, se eles não tiverem a consciência realmente, né, daquilo, eles vão Olha, achar e um jeito. os textos estão disponíveis, tá? A regra é clara. Tem na LDB, tem na Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá lá claro, tempo de tela para crianças de todas as faixas etárias. Tem mesmo. Então, quer dizer, o pai que está dando o celular antes, que está deixando o filho acessar, ele está sendo conivente com uma criança de 10 que já tem Insta, quando ela não podia ter. Porque ela falsifica a idade, ela falsifica tudo para fazer o cadastro. Então, vocês acham que esses pais, falta de informação dos prejuízos, por exemplo, que tela causa para a criança? Sim. Você acha que falta informação? Eu acho que ele não tem informação e eu acho que ele não busca. Porque acho que alguns. É cômodo. Alguns, eu acho mais comodismo. E acho também... Deus me perdoe, gente, mas assim, tem alguns casos, falta... Pode, claro. Alguns casos, falta de informação, outros casos, comodismo. Gente, e eu juro, casos também de que os pais querem, às vezes, viralizar a criança. Então, eu ia chegar nesse ponto. Assim, de postagens, de querer que o filho fique em evidência. Vira um TikToker. É isso aí. Sabe? Tem eu tenho essas 3 experiências. Sabe? Tem o estímulo, né? Tem o pai que quer que o filho se torne famoso a qualquer custo. E isso é possível hoje em dia. Sim, muito. Oxa, o tanto de criança que tem famosa aí com milhões de seguidores, gente, famosas na internet. Sim. Eu sei que não são elas que administram, né? Sim. Que são os pais e tudo. Mas para criar aquele perfil, né, foram os pais que fizeram. Sim. E de alguma forma aquele perfil tem que ser alimentado depois, né? Eu acho assim, quando os pais têm 100% de controle, ótimo, né? Tudo bem, né? Assim, né? Ótimo, bom que a gente conhece os meninos, eles fazem umas gracinhas e tudo mais. Mas você não concorda que é uma pessoa, uma criança que vai querer um celular muito mais cedo? Claro. Porque não é a imagem dele. Lógico. Não só vai querer, como vai estimular outros também a quererem, né? Tão pequenininho. Sim.
E eu acho que essas crianças aí que estão incentivadas pelo pai, por uma questão mais de marketing mesmo, para virar um youtuber Um infantil, TikToker. Hoje em dia é TikToker. os pais acompanham tudo. Mas me preocupa muito mais as crianças que não têm controle. Eu presenciei, enquanto eu estive dentro da escola, as grandes brigas que aconteciam dentro da sala de aula ou do ambiente escolar, elas se iniciavam na rede social. Ali era o desfecho. Então, as agressões que tinham verbais, bullying, agressão física, não começa ali. Sabe? Quando a gente vai rastrear, você vê um histórico. E quantas vezes a gente tinha um histórico do filho e quando o pai chegava, ele falou, não, mas ele não usa internet assim. Ele não sabe. Que é isso? Meu filho usou esse palavrão? Não, não é meu filho. Então, assim, se o pai, por isso que eu falo, pai, conecte-se ao que o seu filho está conectado. Se ele está na rede social, esteja lá também. Vai lá curtir, ver o que ele está curtindo, o que ele está compartilhando. Sinaliza, ó, filhinho, você deu bobeira, olha o que você compartilhou. Você viu o que você fez? Só que, assim, os filhos estão administrando. E uma criança de 12 anos, de 10 anos, eu não acredito que tenha a maturidade para discernir tudo isso, né? Não tem. Agora vai falar com um menino de 12, 13 anos que você pode ter um Instagram, mas eu vou entrar aqui e eu vou ler suas conversas, eu vou ter o controle do que você está curtindo, do que você não está curtindo. E por isso que eles criaram outros, né? E o PVD, você já viu o PVD? Eles criaram outras eu redes descobri que a outro gente não dia. acessa, né? Não, é Instagram, só que se tem um PVD na frente, privado, né? Não tem família, não tem ninguém. Entendi. É só a galera do digital ali. É só a galera do digital. É só o grupo que ele quer. Você acredita nisso? Eu falei assim, Aí eu falei assim, porque aí eles têm o Instagram que eles, né, postam só... coisas lindas e belas. E tem PVD. Eu falei, olha, eu não sabia. Mas eu acho que pai e mãe tem que dar um de doido também de vez em quando, sabe? Eu acho, sabe? Eu tenho um amigo que fez uma coisa, mas deu certo. Mas quando ele fez, eu falei, você é louco. Ele excluiu da rede social os filhos. Eu falei, não quero te seguir. Aí os filhos foram, né? Como assim? Você me bloqueou? Eu falei, sim, eu não vi nada que você tenha postado lá que servisse para mim. Eu não vi uma postagem sua que fizesse menção a mim, a sua família, alguém de interesse. Você usa só para comunicar com os seus colegas, então eu não preciso. E saiu de doido. E aí, o que aconteceu? Começaram a postar. Os filhos pediram para ele voltar. Mudaram a postura. E mudaram a postura. Então, assim, mas aí é o que eu falo, tem hora que você tem que fazer alguma coisa assim, opa, eu tô aqui. E você tem que dar um de doido também, porque, sabe, a gente quer ficar só buscando todos os meios, a gente sofre também. E é complicado, porque tem hora que não adianta segurar. Contando uma historinha também, que nem tem a ver com o celular, não, é de uma colega minha. Depois eu vou até mandar o link para ela ver, que ela vai morrer de rir. A mãe dela não deixava ela comer açúcar. E não era até os 2 anos. A mãe dela não deixava ela comer açúcar. Ela tinha, sei lá, 8 anos e em festa infantil não podia comer docinho. Que dó. Entendeu? Assim, eu acho que não era 8, não. Ela contava esse caso, acho que ela tinha uns 5, 6 anos. E ela não podia comer doce. A mãe dela não deixava ela comer doce. E aí um dia a mãe dela deixou ela numa festinha e depois de ter orientado todo mundo que não podia dar doce para ela de jeito nenhum, que ela não comeria e tudo. A mãe chegou para buscá-la e não encontrou ela na festa. Não encontrou ela na festa, começou a ficar desesperada, juntou todo mundo procurando a menina, e na hora que acharam a menina estava embaixo da mesa comendo os brigadeiros e os docinhos pisados, aquele que caía da mesa, sabe? Mas ela estava lá embaixo comendo. E aí eu imagino que a analogia vale, porque se o pai não participa disso de alguma forma, ele vai acessar, e de uma maneira errada. Ele vai acessar. Vai comer o docinho pisado. Exatamente. Aí eu fico assim, meu Deus. E é verdade. Vai pegar orientação com os colegas, vai usar essas redes sociais que a gente nem sabe que existe. E aí não tem como ter controle. Não, mas eu sou a favor de que o pai tem acesso a todas as redes.
tudo que o filho tá, no WhatsApp, tudo. Eu já entrei em grupo de WhatsApp com minhas filhas e falei, olha, não, vocês não vão pagar mico. Mas eu tô lá. Eu quero entrar no grupo, vou ficar lá, não quero incomodar, mas eu gostaria de participar. Então, assim, eu via rolando algumas conversas, eu percebia muito o posicionamento delas, e em casa eu falava, olha o tom que você falou, cuidado com isso. Porque, sabe? Mas nunca entrei e intervi na conversa. E aí, à medida que foi, eu falo que você vai dando asa. À medida que a asa vai crescendo, você vai saindo. Vai Fui deixando saindo, voar. fui saindo. Porque, para mim, confiança é uma via, sabe, de mão dupla. Ou você confia no outro, o outro confia em você, ou é isso, é 100 ou 0. Não tem como confiar mais ou menos. Então, eu falava, olha, a confiança, a gente já está aqui. Quer dizer, à medida que vocês estão ganhando autonomia, ganhando independência, até porque muitas vezes o filho vai embora. No terceiro ano, ainda muitos vão, né, quando faz 16, 17 anos, e até um ano ou um mês antes, ele está sendo tratado com leitinho na cama. E o filho está de mala pronta para morar sozinho, achando que o frango nasceu assim dentro do congelador. Assim, entendeu? Então, a gente precisa ir mostrando para o filho, né, que ele está crescendo, que ele está amadurecendo. E eu acho que é aquela troca, né? Eu vou soltando à medida que eles vão ganhando. E o que tem de filhinho da mamãe aí nesse mundo, meu Deus. Mas me conta desse livro que você trouxe pra gente. Tá. Este livro aqui, eu assisti também um podcast, ele foi muito citado. Eu comecei a ler, devia estar indicando o meu, né, Érica? Pois Olha é, só, que pois furo. é. Mas o meu é facílimo de ler, pequenininho, esse aqui é mais complexo. Esse livro, gente, A Fábrica de Cretinos Digitais. Vira pra câmera ali, pra galera ver a capa. Os perigos da tela para as crianças. Fantástico livro. Só que é o tipo de livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. Quem é pai, quem não é pai. E deve aqui, ter muito olha, perigo, porque ele é grosso, olha aqui. E não é perigo. Ele, por isso que eu falo, é um livro mais difícil, ele tem mais. É um livro que você tem que estudar. Tá? Não é aquele livro assim, de leitura fácil, não. Você tem que ter alguns conhecimentos prévios. Então, mas ele mostra porque pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais. Esse é o principal prejuízo, né, que as telas trazem para as Então, crianças. ele faz eu nem sei falar se tem um principal, entendeu? Mas você pensa, velho, interferir no QI da criança é complicado. Então, ele faz essa abordagem, eu achei muito interessante. É um livro pesado, ele mostra, é um psiquiatra, tem pesquisas, e ele mostrando por que o QI atual é inferior, né? E o que a tela vai construindo na cabeça da gente, falando bem simples. Eu tenho um artigo publicado. Ai, que legal isso! Que correlaciona a nomofobia, que é essa situação do das celular, telas, com os transtornos psiquiátricos. Aí fantástico. que correlaciona a depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e vários transtornos, né, que estão presentes e aumenta o risco de todos, né? O spoiler aumenta o risco de praticamente todos os transtornos que não são assim 100% genéticos, né? Adquiridos. Sim, transtornos adquiridos. Que legal. Pesado. Então, é por isso também. que eu acho assim, os pais precisavam entender isso, estudar. Porque só na hora que a gente estuda, e eu busco especialista, busco orientação, né? E aí eu queria tirar uma dúvida com você também, né? Assim, na condição de pai, qual que é a sua orientação para um pai que está lidando com o comportamento agressivo, com as birras, né? Com esses comportamentos agressivos dentro de casa, para ele ter esse limiar entre o que é aquilo? É falta de limite ou é um transtorno? É muita, né, assim, depende até da idade da criança naquilo. Quando a criança é muito pequena, eu costumo falar que o sensor da criança, ele não lê as emoções direito. A gente tem que procurar a causa daquela frustração, porque a criança, às vezes, a gente fala, ele tem um baixo limiar de frustração. Tem criança que chora
tem criança que bate, tem criança que Isso. xinga, tem criança que volta a fazer xixi na cama. Então, cada criança ela vai expressar de um jeito, mas 100% das vezes ela não está com controle daquela situação. Então, às vezes, ela está querendo expressar uma emoção que ela não está conseguindo. Isso é criança muito pequena. Uhum. Quando a criança vai ficando um pouquinho maior, isso vai tomando outras proporções. Por isso que um dos tratamentos que eu mais acredito hoje dentro da psiquiatria infantil é a orientação de pais, que é o trabalho do psicólogo orientando a família. E a Entendi. orientação de pais é uma coisa muito bacana, porque é uma coisa interventiva mesmo, assim, vão os pais, vão a criança e nós vamos expor o que está acontecendo e vamos conversar com o psicólogo e tudo mais, e aí todo mundo sai de lá com tarefas, com demandas para ser feitas em casa e para voltar na outra semana. Então, assim, não são orientações gerais para Uhum. todo mundo, né? Se Específica, conhece, atendimento se específico. conhece a dinâmica daquela família, as questões, onde a gente precisa intervir ali. E muitas vezes eu vejo isso, eu vejo os pais totalmente desorientados. Então não adianta enfiar o menino dentro do consultório do psicólogo e o menino ficar bom e eu inserir essa criança num ambiente doente. Né? Com Doente. certeza. É. E aí, você trazer os pais para dentro desse tratamento. Até eu lido muito com crianças especiais, é a grande parte do meu consultório. E aí a gente encaminha para os tratamentos multidisciplinares e tal. Uhum. E aí eu falo assim, gente, uma criança que faz todos os tratamentos que ela tem que fazer, que ele tem a sorte, né, e o dinheiro E a condição, de né? fazer todos os tratamentos que ela tem que fazer, é uma criança que fica entre 6 e 10 horas fazendo intervenção. Assim, entre consultório, uma atividade física e tudo mais. São 10 horas por semana. E o resto? A criança está onde? É. Em casa. Então, se os pais Tem que não ter uma intervenção da tiverem família. orientação para lidar com aquilo, Pouco adianta. pouco adianta. É porque eu Então, trabalho com orientação com pais, sim. né? Mas eu não atendo a criança, a não ser numa situação em que eu preciso da criança como objeto de estudo, para eu entender o que está acontecendo. Entendi. Né? Mas aí eu tenho essa. Quando eu percebo que afetou a parte emocional, é aí que eu entro a indicação para o Sim. psicólogo, porque eu acho que tem que ter essa clareza. Né? Eu sou pedagoga, eu sou educadora parental, e eu tenho que ter clareza desse limite, porque os pais fazem essa confusão. Né? Uhum, Então, sim. a organizar tempo, a parte de escolar, como é que funciona. E aí, Isso. agora, a criança apresentou um problema, um desvio de comportamento, algum problema que está sendo manifestado, que às vezes eu percebo que eu preciso de ajuda Uhum. do psicólogo ou do psiquiatra, porque às vezes a gente percebe assim, claramente. Então, a gente precisa E, na indicar. verdade, também tem hora que os pais precisam de um intermediador, assim. Isso. Eles não querem assumir aquele papel de eu sou turrão, né, eu proíbo e não pode. E Do aí, às ditador, né? vezes, naquele momento da consulta, então, peraí, vamos organizar isso assim. Você Isso. consegue combinar isso aqui com seu filho? Os Ou combinados. você consegue combinar, fazer esse compromisso aqui Isso. com seu pai? Então tá combinado, né? Até consulta que vem, você Isso. faz isso e você faz aquilo, entendeu? Assim, às vezes eles precisam de alguém para assumir Mediar. essa culpa, Para assim, ser não, o mediador. mediador. O sou mediador eu que mesmo. tô tomando conta, tá vendo? Não é seu pai, não é seu filho, sou eu que Aham. tô direcionando, assim, de vez em quando eles precisam. Porque ainda existe, né? Às vezes a família demora a procurar um psiquiatra, Sim, porque tem um certo preconceito, Muito né? preconceito. Infelizmente. E eu acho que a gente precisa ter essa clareza, acho que isso precisa ser melhor disseminado, né? Quando que tem que buscar o psiquiatra, quando que E sai cê aquele sabe, comportamento, está saindo do padrão. e você sabe o mais engraçado? Hoje eu faço uma especialização de neuro. Mas o que eu vejo lá na especialização de neuro? 80% do consultório
a gente escuta psiquiatria, mas as famílias têm resistência de Sim. procurar o psiquiatra, porque Aí, Culturalmente, né? uma coisa é levar a criança no neuropediatra, outra coisa é levar levar no a criança no neuro. psiquiatra. no psiquiatra, É né? diferente, mas grande parte, não estou tirando o mérito do neuropediatra, não, imagina, nossa senhora, é Não, um mundo fantástico, é um completamente trabalho, diferente. Mas, assim, grande parte da demanda é comportamento, e comportamento eu vou puxar a sardinha pro meu lado, isso, né? E aí, mas as pessoas não, né, não aceitam, assim, eles preferem ir nesse E às outro caminho. vezes, nesse percurso que ela demora, né, às vezes não chega ao psiquiatra e precisa da medicação, ou precisa de uma intervenção, Isso. né, mais complexa, né? Porque eu sempre falo, gente, a área da saúde é diferente da área da educação. Eu sou educadora, né? Então, assim, posso contribuir em muita coisa, mas na hora que entra em saúde, aí eu vou buscar a parceria, aquele outro lado que sabe o que eu não sei, né? Porque é completar mesmo, né? Eu acho que eles Sim. são o todo que ajuda aí. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu acho que quem assistir esse podcast hoje tem muito a ganhar. Eu queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Estúdio do Poloca, que é esse lugar maravilhoso que está aqui hoje, Delícia. completamente equipado para nos receber. O Cleverson da equipe 1, que nos aluga os equipamentos, né, amor? O Cleverson maravilhoso. O Cleverson faz produção audiovisual, é um super profissional. E eu queria, né, encerrar agradecendo o tempo de vocês, a participação de vocês aqui hoje, que foi realmente ímpar, viu? Muito obrigada. Obrigada. Pode chamar para voltar que a gente volta. Aí, eu gosto assim. Obrigada, Érica. O prazer é nosso. Eu acho que cada vez que a gente assenta, assim, está uma mesa, né, dividindo conhecimento, e sabendo que tem pessoas, né, que podem aproveitar, né, desse conhecimento, a gente fica muito feliz. Com certeza. É isso aí. Então, encerramos aqui o nosso segundo episódio do nosso Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet. Muito obrigada pela participação de vocês. Todo mundo que assistiu até o final, beijo e até o próximo. Tchauzinho. Tchau. E aí? Aê! Deu certo. Delícia. Deu certo. Nem doeu. Nem doeu.